Paz, shalom, shalom. Terminei de fazer uma live que na realidade eu ia ler Atos e acabei lendo Lucas, mas tá aí, tá válido. Então agora nós vamos fazer Atos dos Apóstolos. Glória a Deus e aleluia. Porque eu faço Atos dos Apóstolos na rua. Na rua não, nas praças, né? E hoje dei esquentadinha e eu tô aqui. Então agora é Atos dos Apóstolos. 19 hoje, a primeira parte. Eu ia fazer Atos dos... Porque Lucas eu estou fazendo em casa. Mas ok, vamos lá, para a glória de Deus. Se inscreva lá no YouTube, Bíblia... Não é Bíblia. Comunidade Unida de Cristo Helena no YouTube. Se inscrevam, todos os vídeos ficam lá, porque nas páginas depois de 28 dias apaga. Então, a página tem a Bíblia de Helena e tem o meu Facebook Cristã Helena de Almeida. Siga lá, não precisa nem mandar amizade, só seguir. Então vamos lá. Senhor, abençoe a leitura da tua palavra. Obrigado por ela. Amém. Vem conosco, Senhor. Que os ouvintes abram a mente, entendam o que a tua palavra diz, Senhor. Vamos lá. Enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo, ele também era um apóstolo, gente. É porque essas doutrinas aí, evangélico protestante, eles querem dizer que só tinha 12 apóstolos, mas eu não acredito nisso não. Você vai ver outros apóstolos na Bíblia assim, ok? A começar por Paulo. E tem aquela passagem lá que o Senhor Jesus fala, uns dizem eu sou de Apolo, outros de Paulo, ok? Então eu estava comparando ali Apolo na mesma altura de Paulo, de Pedro. E o Apolo, ele era um judeu que se converteu, ok? Acho que ele era, se não me engano, acho que ele era da Grécia. Mas era um judeu que se converteu. Você vai ver essa história aí para trás. Então vamos lá. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles. Então, gente, em Éfeso tinha... Depois o apóstolo João, Maria foi morar em Éfeso. Quando Maria morreu, que enterrou ela, e tem a tradição disso, tudo, que depois do terceiro dia foi lá no sepulcro, não tinha ninguém lá. Então ela... Gente, aconteceu muitos milagres através de Maria. Não é isso que vocês veem aí os católicos falando, não é invenção de historinha da carochinha não, viu? Se hoje tem algum engano, gente, isso aí eu não sei. Preciso que Deus, que o Senhor Jesus me revele o que é verdade e o que não é. Mas naquela época aconteceu muita coisa. Quando Maria chega em Isabel, antes do Senhor Jesus nascer, ela fez um cântico ali a Deus. E ela já era cheia do Espírito Santo e da graça de Deus. Eu e você precisamos do Senhor Jesus ter morrido na cruz. Mas Maria, Deus já tinha dado para ela. Mas você não vai ver ninguém pregar isso por aí não. Mas vamos continuar? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles. Ok? Quem foi para lá? O Paulo foi para lá, para Éfeso. Éfeso é a cidade onde Maria viveu, até o fim da vida dela. Gente, tem alguém me ligando aqui, deixa eu só ver se eu consigo ver quem é. Ah, não. Vou ligar aqui, mas não vou atender não. Então vamos lá, ok? E o Paulo foi para Éfeso e chegou lá, onde achou alguns discípulos, indagou deles. Então já tinha alguns discípulos ali em Éfeso, ok? Naquela época.
recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Respondeu-lhe, não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Tem muita gente que até hoje, há 2000 anos, ainda não entendeu o que é o Espírito Santo. Vem conosco, Jesus. Eles falaram, nem sequer ouvimos dizer que tem o Espírito Santo. Então, em que batismo foste batizado? Lembra que João falou, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim me batizará com o Espírito Santo e com fogo? Então, quando Saulo, que agora já está sendo chamado de Paulo, chegou ali em Éfeso, perguntou se aquele povo tinha sido batizado. Recebeste o Espírito Santo? Vocês tinham recebido o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Então você precisa receber, gente. Eu já levantei minha mão, já estou cheia do Espírito Santo, já tem Espírito Santo. Eu vejo um monte de gente pela internet. Vai lá, levanta a mão, você já está com o Espírito Santo. Que? Mas a Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando que Paulo perguntou, vocês aqui, ó. Recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Eles já tinham abraçado a fé, mas Paulo perguntou se tinha recebido o Espírito Santo. Tem muita gente que abraçou a fé, mas não tem o Espírito Santo. E por isso que você se assusta com algumas coisas que você vê pelo meio dos crentes. Tem gente que está lá até pregando, mas está pregando da sabedoria humana. Porque não tem quem ministra como Paulo. Isso é forte. E Paulo falou, então em que batismo fossem batizados? Perguntou Paulo. Disseram, no batismo de João. Só no batismo de João. Ele já acreditava em Senhor Jesus, mas só tinha sido baseado no batismo de João. Paulo então replicou, João só dava um batismo de penitência, de arrependimento. Da penitência e arrependimento é a mesma coisa, ok? Dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora ele estava sendo batizado em nome do Senhor Jesus. Agora, e você vai ver outras passagens também que era batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E aí fica essa discussão dos crentes. Gente, os crentes de hoje briga por cada coisa que não vai salvar ninguém. Se batiza no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ou batiza só no nome de Jesus, Gente, a obra é do Pai, do Filho e Espírito Santo. A obra da salvação é do Pai, do Filho e Espírito Santo, sabendo disso, não? Vamos lá. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falava em línguas estranhas, e profetizavam. Você está vendo pessoas sendo batizadas e profetizando e falando em língua estranha nos dias de hoje? Até a gente que fala em língua estranha, dificilmente a gente fala. Vem Jesus conosco. Misericórdia. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses. Disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina, diante da multidão, apartou-se deles e reuniu à parte os discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Olha o nome da pessoa, tirano. Tirano para nós hoje é uma coisa estranha, né? Olha aqui, Paulo. Mas como alguns endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina, diante da multidão, apartou-se deles e reuniu a parte. Então, você não é obrigada a ficar com quem não crê no que você não prega. Você não é obrigado a ficar seguindo quem não acredita no que você prega. Se você realmente está pregando a palavra de Deus, porque Paulo realmente pregava a palavra de Deus. Sabe o que Paulo fez?
Ah, vocês querem seguir as falsas doutrinas? Quem acredita no que eu prego? Teve aqueles ali que falou, eu creio. Então vamos ali reunir na escola do tirano. Nós não precisamos ficar insistindo, gente. Tem pessoa que ela tá há 10 anos falando pro outro. Principalmente quando é parente, pior ainda. Se converte, se converte, se converte, se converte. E a pessoa cada dia fica com mais raiva dela. Não é assim a pregação do evangelho. Veja aqui que Paulo fez. Ah, não crê no que eu estou pregando? Tchau. Vamos lá. Isto durou 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Paulo ficou na Ásia 2 anos pregando. Pregando para quem? Para quem quer ouvir. Não quer? Não acredita? Tchau. Tem mais gente que precisa ouvir. Hoje a pessoa está zombando da tua cara. Amanhã ela vem pedir oração para você. Você duvida disso? Eu profetizo, em nome de Jesus, se a obra que eu faço é abençoada pelo Senhor, esses que zombam de mim, vai me procurar no particular e vai pedir oração para mim. Não porque eu sou a super orar, eu nem oro muito. Eu oro pouco, eu oro o suficiente. Não sou aquela super poderosa na oração, não sou nada disso. Mas se a obra do Senhor, que eu creio que é do Senhor, se Deus está me apoiando, se Jesus está me apoiando e as pessoas zombam de mim, elas vão me procurar para pedir oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo isso. Ok? E quando isso acontecer, eu falo para vocês aqui no grupo. Vamos lá, nas lives. Em nome de Jesus. Para honra e glória no nome do meu Senhor. Vamos lá. Então durou 2 anos ele ali na Ásia. Teve judeus e gentios que se converteram. Ok? A palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo era levado aos enfermos. E afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Paulo curava, expulsava demônio. Pedro e Paulo curava, expulsava demônio, ressuscitava. E tem um pastor que falou que ele só tinha... que é? Fiamma? Essa palavra eu estou falando errado. Centelha. É a palavra. Centelha. E ele só tinha 2 centelhas. Um pastor cheio do Espírito Santo, que viu o céu, viu o inferno, viu tudo. Um homem de Deus. Que não cobrava dízimo. E Deus supria ele em tudo. Ele falou que Paulo e Pedro tinha 2 centelhas do Espírito Santo de fazer tudo aquilo. E nós. E a pessoa acha que ela, eu estou cheia do Espírito Santo. Só dela ficar com essa arrogância, você já percebe que ela não entendeu direito o que é. Você viu lá que Paulo chegou e falou para as pessoas, vocês receberam o Espírito Santo? O que, Espírito Santo? O que é receber o Espírito Santo? A gente já abraçou a fé, a gente já crê em Jesus, mas o que é Espírito Santo? A gente nem sabe. Será que as igrejas estão ensinando direito? Vem conosco, Jesus, porque é a tua palavra. Vamos lá. E afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Glória a Deus. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos com as palavras: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha lá, foi aqui onde que os filhos desse judeu, acho que era um rabino, foi aqui que eles se deram mal. Porque sair por aí expulsando demônios sem estar cheio do Espírito Santo. Aí mexer num marimbondo.
sem estar com luva nas mãos e sem estar com proteção na cabeça. Na cabeça e no rosto, né? Vamos lá. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras: esconjuro-vos, ou eu expulso-vos, né? Por Jesus a quem Paulo prega. Gente, não é assim. Não é a quem fulano pregou. É você que precisa crer e aceitar. Eles viam os apóstolos fazer aquilo, eles acharam bonito. Falaram, só falar o nome de Jesus acontece, vamos fazer isso também. O que aconteceu? Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Não era nem rabino, não, era sumo sacerdote, pai deles. Mas o espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eu sou da descendência de Abraão, povo escolhido de Deus. Os espíritos falou: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem sois? Aí eles devem ter falado: descendência de Abraão, guardo a Torá, a lei. Não sei. Perguntou quem sois. Nisto o homem possuído do espírito maligno saltando sobre eles. Ele estava expulsando o demônio de uma pessoa que estava endemoniada. Mas eles não seguiam Jesus de Nazaré. Eles estavam imitando os apóstolos. Olha o que aconteceu com eles. Nisto o homem possuído do espírito maligno saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram que fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Não inventa de expulsar demônio se Deus não te colocou se você não está sendo guiado por Deus nesse evento de expulsar demônio. Nessa área. Não inventa. Olha o que aconteceu. Saíram com as roupas estralhaçadas e feridos. Em vez de expulsar o demônio, foi o demônio que expulsou eles. Eu já falei e repito, tem muitas igrejas por aí que o pastor está falando que está pisando na cabeça do diabo, mas o diabo está pisando na cabeça dele. Quando pensa que não, lá na frente, fulano caiu. Ok? Qualquer um pode. O cair, o que se fala, é cometer um pecado grave. Se a gente não vigiar, qualquer um pode cair. Qualquer um. Independente de ser pastor ou não, ou líder. Mas às vezes essas pessoas estão lá, todo valentão. E daqui a pouco sai falando que fulano já não está mais pregando. Vem conosco, Jesus. Nos livra disso, não, Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas pensam, gente, só para ler o evangelho assim, que o evangelho é simples, é só pela misericórdia de Deus? Que as pessoas acham que é fácil. Se fosse fácil, tá todo mundo na internet fazendo isso. As pessoas vão para a internet dar curso de não sei o quê, dar aula de não sei o de quê, falar da prosperidade financeira do judeu, falar da festa judaica, falar não sei o quê, falar do santo fulano de tal ou do outro santo fulano. Mas o evangelho, hoje em dia poucos pregam. Vem conosco, Jesus, porque é o Senhor que nos dá graça. Sem o Senhor não falta. A gente vê que tem dia, gente, que vai enrolando, e eu falo, nossa, hoje eu não consegui fazer a live. Outro dia passa, eu não consegui fazer, se não fazer uma opinião, como dizia a minha mãe. Tem que ter opinião para fazer. Não vai. A opinião mais Jesus, mais Espírito Santo e mais Bíblia. Vamos lá. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso. Encheu de temor e engrandeceram o nome de Jesus. Eles viram que não era qualquer um que podia expulsar demônio. Sou da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, fariseu de fariseu, igual Paulo falava isso, né? Que ele era tudo isso.
Ele deixou tudo no canto. Pois é. O demônio que estava no homem pôs eles para correr ferido e estralhaçado. Vamos lá. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se seu valor, achou-se que se montava 50.000 moedas de prata. Em glória a Deus, que foi queimado, que ainda ficou muita coisa horrível por aí, devia ter queimado, era tudo. Vamos lá. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e tornou sempre mais eficaz. Concluída essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém. Depois de atravessar a Macedônia e a Caia, depois de eu ter estado lá, disse ele, é necessário que veja também Roma. E aqui Paulo se prepara para Roma. Roma, depois daquela viagem ali. Uma luta, Paulo ali, ok? Gente, eu vos deixo aqui na graça do Senhor, que o Senhor vem comigo, me abençoe e abençoe cada um de vocês que me segue nas redes sociais. Gente, e é a misericórdia de Deus na minha vida. Se não quer acreditar em mim, pega Atos dos Apóstolos, vai ler. Cuidado com essas Bíblias modernas, pega uma mais antiga, ok? Pega Atos dos Apóstolos, vai ler, pega o Evangelho de Lucas que eu estou lendo. E pede para Deus falar com você. Ah, mas meu pastor falou que é só a doutrina de Calvino. Tá, se Calvino desviou o povo pro erro, você já está desviada pro erro. Ah, é só de fulano, de cicrano, ou desses de hoje. Se eles estiverem desviando o povo para o erro, você está desviado, está indo pro caminho do erro, achando que está indo para Cristo. Então pega a Bíblia e leia. Pega a Nova Aliança e leia. É a doutrina do cristão, já está ali, não precisa fazer mais nada. É ler e pedir entendimento para Deus. Se a gente obteve algum conhecimento extra, amém, glória a Deus. Mas só de você ler o Evangelho, de ler os apóstolos, Deus já vai falar com você. E eu vos deixo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça com amor, não de qualquer jeito, não para ganhar dinheiro. Faça com amor que Deus vai te ajudar. E eu quero que Ele me ajude sempre. Em nome de Jesus. Até a próxima. Pai, shalom.